Olá, meus amigos, olá, minhas amigas, que Deus abençoe sua vida abundantemente. Eu sou o pastor Ademir Pereira e estou aqui hoje trazendo mais um podcast para abençoar a sua vida cristã. Quero já te fazer um convite, fique comigo nesses próximos minutos, porque eu tenho certeza que o assunto que eu vou tratar hoje vai tocar profundamente na sua vida. Quero, em primeiro lugar, agradecer a audiência imensa que nós temos tido nesse novo projeto aqui pelo nosso canal do YouTube. Para você que me segue pelo YouTube, meu canal é o PR Ademir Pereira. E esse mesmo conteúdo publicado no YouTube, você também pode acompanhar pelo Telegram. Você ainda não usa o Telegram? Então baixe o aplicativo e procure lá o meu canal, PR Ademir Pereira. E eu estou sempre colocando um conteúdo abençoado no Telegram. Para você que me acompanha pelo Instagram, @PR Ademir Pereira, e pelo Facebook, PR Ademir Pereira Oficial. Em todas as nossas redes sociais, estamos juntos para compartilhar a palavra de Deus. No final desse vídeo, deixe o seu curtir, isso é muito importante para a gente, e compartilhe com os teus amigos. Eu quero falar hoje sobre vida ministerial. Eu sou um pastor titular na Paz e Vida, ministério muito abençoado por Deus. E dirijo igrejas da Paz e Vida pelo Brasil afora já há cerca de 15 anos. Nesses 15 anos de jornada ministerial, eu aprendi muito. E tenho aprendido e tenho muito a aprender. Mas uma das coisas que eu aprendi é que aquilo que nós recebemos de Deus, nós temos que compartilhar com as pessoas. Eu sempre tive esse pensamento, compartilhar coisas com os meus colegas de ministério, e agora que Deus me colocou numa posição de liderança, eu sinto um prazer imenso em compartilhar com os meus pastores aquilo que eu aprendi e venho aprendendo ao longo da vida cristã. Hoje eu quero falar sobre 5 erros que um pastor não pode cometer. Meus amados, você sabe que o ministério é composto de pessoas humanas. O pastor ou a pastora, apesar de ser ungido de Deus, escolhido de Deus, homem e mulher, usado por Deus, somos humanos. E se somos humanos, somos passíveis de erros. O problema é que existem erros que um pastor comete que não se resolve simplesmente pedindo desculpas. Existem erros cometidos no ministério que podem custar anos e anos para serem consertados. E acredite em mim, há erros cometidos por um pastor que podem desmoronar um trabalho de uma igreja. Então, saber quais são esses erros e fugir deles, evitá-los ao máximo, com certeza vai te ajudar bastante. Seja você pastor ou não, quero compartilhar sobre esses 5 erros que um pastor não deve cometer. E vou começar lendo, é claro, a palavra de Deus, porque o que eu tenho para passar para você não é de mim mesmo, mas sim da palavra do Senhor. No livro do profeta Jeremias, capítulo 3, versículo 15, Deus prometeu uma coisa ao seu povo. Ele disse assim: e vos darei pastores segundo o meu coração, que vos apacentem com ciência e com inteligência. Presta atenção nisso. Vos darei pastores, quer dizer que quem dá o pastor para o rebanho é Deus. Quando uma igreja recebe um pastor, ela tem que entender que aquele pastor foi dado por Deus ao rebanho. E vos darei pastores segundo o meu coração. E como é o pastor segundo o coração de Deus? Como é esse pastor? O versículo diz: é um pastor que apacenta com ciência. Ciência na Bíblia é o sentido de conhecimento. É um pastor que tem conhecimento, com ciência e com inteligência.
Uma coisa é a ciência, outra coisa é a inteligência. Uma coisa é o conhecimento, outra coisa é a inteligência. A inteligência está ligada à sabedoria, à habilidade de lidar com os desafios do dia a dia ministerial. O assunto, gente, é longo e eu poderia ficar aqui muito tempo tratando sobre esse tema, mas eu quero ir direto ao ponto e começar falando destes 5 erros que o pastor não deve cometer. Número 1, nenhum pastor pode cometer esse erro: pensar que as ovelhas são dele. Sabe, ao longo da minha caminhada, eu já vi pastores se envaidecerem ao dirigir grandes igrejas, ou às vezes começar uma igreja pequenininha e ver essa igreja crescendo, crescendo, e chegar a um ponto de dizer: essa igreja está comigo, esse povo é meu, porque essas almas fui eu que ganhei, fui eu que batizei, fui eu que discipulei. E às vezes o pastor tem o pensamento errado de achar que as ovelhas são dele. Quando a gente abre a palavra no primeiro livro de Samuel, capítulo 17, nós encontramos a palavra falando sobre Davi. E você sabe que Davi, ele é apontado na Bíblia como um pastor de ovelhas. E o interessante, aqui, 1 Samuel capítulo 17, que no versículo 34, Davi, ele conversa com o rei Saul, e ele quer mostrar para Saul que ele está apto para aquele desafio do gigante. E olha o que ele diz, versículo 34. Então disse Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, e vinha um leão ou um urso e tomava uma ovelha do rebanho. E eu saía após ele, o feria e a livrava da sua boca. O que eu quero chamar a sua atenção aqui é que a maneira como Davi se referia às ovelhas de meu pai. Ele não dizia as minhas ovelhas. Agora pensa comigo, quem é que cuidava das ovelhas? Não era Davi? Quem é que apacentava as ovelhas? Não era ele? Quem é que se arriscava para defender as ovelhas? Não era ele? Mas mesmo assim, Davi entendia que apesar de tudo que ele fizesse pelo rebanho, isso não o tornava dono do rebanho. As ovelhas eram do seu pai. O Senhor Jesus, o nosso sumo pastor, quando ressuscitou, fez questão de conversar com Pedro. Depois que Pedro traiu Jesus, ele ficou muito desgostoso consigo mesmo, se sentia mal por ter feito aquilo. E aí Jesus foi conversar com Simão Pedro, está lá em João capítulo 21, versículo 15. Eu quero ler para você. João capítulo 21, Jesus vai conversar com Simão Pedro, e olha que interessante o que Jesus fala para ele. E depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que estes? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: apacenta os meus cordeiros. Versículo 16. Tornou-lhe a dizer segunda vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Disse-lhe: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. E disse-lhe terceira vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Simão entristeceu-se por lhe ter dito terceira vez: amas-me? E disse-lhe: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. E Jesus disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. 3 vezes Jesus fala para o Simão: você me ama? Prove que me ama. Apacente as minhas ovelhas. Ele fala as minhas ovelhas, ele fala os meus cordeiros. O rebanho tanto tem ovelhas adultas, como tem os cordeirinhos, que é o animal ainda filhote.
No rebanho de Cristo, nós lidamos com pessoas maduras na fé e lidamos com novos convertidos. Mas como é que um pastor mostra o seu amor por Deus? Quando ele apacenta tanto as ovelhas como os cordeiros, entendendo que eles não são nossos, mas sim do Senhor. Então, se você conhece algum pastor que acha que a ovelha é dele, que o rebanho é dele, e que ele pode fazer o que quiser, porque ele é o dono do rebanho, tome cuidado, porque o verdadeiro pastor, que é o dono do rebanho, é o Senhor Jesus. Eu e todos os outros trabalhamos para ele, e cuidamos das ovelhas que foram compradas com o sangue precioso do Senhor Jesus. O segundo erro, na minha opinião, que o pastor não pode cometer, porque pode custar caro, é um erro que custa caro. Muitas vezes, o pastor acha que não é visto. Pensar que não está sendo visto é um erro muito comum, porque afinal de contas, a vida pastoral é uma vida um tanto quanto solitária. Nós passamos uma boa parte do tempo sozinhos. É sozinho que um pastor busca a Deus. É sozinho que ele enfrenta as suas batalhas. E quando vem uma vitória, muitas vezes ele também comemora sozinho. É uma vida solitária na maior parte do tempo. Mas eu posso garantir a você, pastor ou pastora que me assiste, ou seja, você quem for, não pense que está sozinho. Não pense que não está sendo visto. Porque ainda que você esteja sozinho fisicamente, você está sendo visto o tempo todo. Em Hebreus 12 diz que nós estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas. Isso vale para o bem e para o mal. Se eu estou fazendo tudo corretamente, tudo certo, tudo de acordo com a palavra, ainda que não tenha ninguém para me ver e me aplaudir, na hora certa, Deus vai me honrar por isso. Por quê? Porque aquilo que eu estou fazendo em oculto, quando eu me levanto nas madrugadas para orar e ninguém vê, quando me esforço e me sacrifico além das forças em prol do rebanho e ninguém vê, eu estou fazendo isso por amor a Deus e ao rebanho. E ainda que ninguém vê, o Senhor vê, e na hora certa ele recompensa. Mas se um pastor acha que porque ninguém está vendo, ele pode agir de forma incorreta, incoerente, está sendo enganado. E está se enganando a si mesmo, porque Deus vê todas as coisas. Mais uma vez eu cito Davi como exemplo. Davi, quando estava sozinho lá cuidando do rebanho, se arriscando, ninguém estava vendo, mas Deus via. E na hora que Deus precisou de um pastor para guiar o rebanho de Israel, quem Deus escolheu? Davi. Por isso eu digo, meu amado e minha amada, ainda que ninguém esteja te vendo, ainda que você ache que aquilo que está fazendo não está sendo notado, persevere, continue na posição que Deus te colocou, porque aquele que tudo vê, sabe recompensar a todos na hora certa. O terceiro erro que um pastor não pode cometer, sabe qual é? É se desviar do ensino da palavra. Sabe, querido, nós estamos vivendo uma época que os pastores, eu não digo isso no geral, mas há pastores que estão se desviando do ensino da palavra para ensinar outras coisas que parecem ser mais atraentes. Hoje, nós vemos pastores que falam mais de política do que da palavra de Deus. Eu não sou contra que a igreja se posicione. Eu não sou contra que nós, como cristãos e cidadãos que somos, que nós expressemos a nossa opinião. Mas espera aí, para que foi que Deus me chamou? Deus me chamou para defender essa ou aquela ideologia política, ou Deus me levantou para pregar o evangelho? Então é nisso que nós temos que pensar. Há pastores que estão se desviando do ensino da palavra para ensinar psicologia, para ensinar filosofia, antropologia, história, ou sei lá, outras coisas. Sabe, eu estou até com uma outra Bíblia aqui, olha, que é a versão King James, uma versão americana que eu também gosto muito,
E deixa eu ler para você o que disse Paulo a Timóteo. Segunda carta de Paulo a Timóteo, eu vou ler nessa versão King James, porque a forma como está escrito aqui é ainda mais claro. Paulo disse para Timóteo: eu te encorajo solenemente na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos por ocasião da sua manifestação pessoal mediante seu reino. Olha o que Paulo disse para Timóteo: prega a palavra, insiste a tempo e fora de tempo, aconselha, repreende, encoraja com toda a paciência e sã doutrina. Porquanto chegará o tempo em que não suportarão o santo ensino, ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, reunirão mestres para si mesmos, de acordo com as suas próprias vontades. Tais pessoas se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. Tu, no entanto, sê equilibrado em tudo, suporta os sofrimentos, faze a obra de um evangelista e cumpre o teu ministério. Qual foi o conselho do Paulo para Timóteo? Prega a palavra. Não inventa, prega a palavra. E qual é o erro que o pastor não pode cometer? Deixar de ensinar a palavra para ensinar outras coisas. Ah, mas é porque o povo quer saber. Ah, mas é porque o povo gosta de ouvir. Ah, porque esse assunto vai dar o que falar. Queridos, nós, pastores, fomos chamados para pregar o Evangelho de Cristo. O Evangelho que salva, que liberta e que transforma o pecador. Podemos falar sobre qualquer outra coisa, mas não perder o foco do que realmente interessa. Então, recapitulando para você, primeiro erro: eu, como pastor, não posso achar que as ovelhas são minhas. Segundo erro: eu não posso pensar que não estou sendo visto, porque Deus a tudo vê, tanto o que é bom quanto o que é ruim. Terceiro erro: eu não posso me desviar do ensino da palavra. Quarto erro: eu não posso desvalorizar o meu chamado. O meu chamado é aquilo que eu tenho de mais valioso, é aquilo que eu recebi de Deus. O evangelista Billy Graham, no auge do seu ministério, foi procurado por um partido político americano, fizeram a ele uma proposta para que ele saísse candidato a presidente dos Estados Unidos naquele ano. E sem que ele fosse perguntado a respeito, sem falar nada com ele, fizeram uma pesquisa de opinião. Se o Billy Graham fosse candidato, você votaria nele? Fizeram a pesquisa em todos os estados americanos, aí fizeram uma reunião com o Billy Graham e mostraram o resultado. O resultado não podia ser melhor. Se ele aceitasse ser candidato, ganharia em primeiro turno as eleições presidenciáveis. Billy Graham, quando ouviu aquilo, disse aos políticos daquele partido: olha, eu fico lisonjeado com o convite, mas eu não posso jamais me rebaixar do meu cargo. Veja só, o que fazia Billy Graham? Pregava a palavra. Qual era a proposta que fizeram a ele? Ser presidente dos Estados Unidos. E o que ele respondeu? Eu não vou desvalorizar o meu chamado, deixar de ser pregador da palavra para ser simplesmente um presidente da maior nação do mundo? Não, o que eu faço é muito mais importante. Compreendeu? Nós temos que dar valor àquilo que fazemos. Eu valorizo mais do que tudo o meu chamado, porque foi para isso que eu nasci, foi para isso que Deus me chamou. E o quinto e último erro que um pastor não pode cometer é aquilo que Jesus falou: todo aquele que lança a mão do arado e olha para trás não está apto para o reino de Deus. O quinto erro é tirar a mão do arado. Falando uma linguagem mais clara, é desistir. Talvez você que está me assistindo é pastor, e assim como eu, sabe o desafio que é dirigir um rebanho, dirigir algumas igrejas, um corpo de pastores. Eu não sei em que nível ministerial você está, mas eu sei que não é fácil. E talvez você está pensando em parar, pensando em desistir, pensando em abandonar o que Deus te entregou. Mas eu lhe digo, não tire a mão do arado. Continue firme.
continue fazendo aquilo que Deus te chamou para fazer e na hora certa, no dia preparado por Deus, você e eu vamos receber a recompensa, o galardão por esse tão precioso trabalho. Se você gostou desse vídeo, clique no gostei e compartilhe com aqueles que você conhece. Mande esse vídeo para o teu pastor, mande esse vídeo para os teus irmãos em Cristo e seja grandemente edificado. Eu sou o pastor Ademir Pereira, esse foi mais um podcast. Aqui pelo meu canal do YouTube, você vai acompanhar vários outros podcasts semelhantes a este. Se inscreva no canal e ative o sininho das notificações para você receber sempre uma notificação quando mandarmos um vídeo novo. Você que pode me seguir também pelo Telegram. Ali no Telegram eu tenho um canal, PR Ademir Pereira. Você procura o meu canal, vai ver minha foto, se inscreve nele. Pelo Instagram, @PR Ademir Pereira e no Facebook, PR Ademir Pereira Oficial. Que Deus abençoe sua vida. Até a próxima. Tchau, tchau.